Olá, hoje a gente vai resolver uma questão de isostática. Então, vamos lá. A gente tem o seguinte pórtico. Aqui eu tenho um apoio de primeiro gênero. Aqui eu tenho um apoio de segundo gênero. Eu tenho uma carga aqui de 50 kN sendo aplicada no meio da barra. Aqui também eu tenho uma carga de 20 kN sendo aplicada no meio da barra. Aqui eu tenho uma distância de 2,5, 2,5. E aqui eu tenho uma distância de 2 metros. Não está muito centralizado, né? Mas vamos confiar que é 2 metros. As distâncias estão em metros, então vamos deixar claro aqui o que é. Bom, a primeira coisa que temos que definir é a mesma coisa que definimos em vigas, que é a direção. A gente vai manter a mesma direção. Vertical subindo é positivo, horizontal para a direita é positivo e fazendo esse giro é o momento positivo. Tá bem? Então, é isso que temos que definir. Outra coisa a definir também é o tipo de apoio. Deixa eu mudar a corzinha aqui. Pronto. Deixa eu ver. Aqui. Ótimo. Aí sim. Como é apoio de primeiro gênero, vou chamar esse ponto de A. Então, esse aqui vai ser o VA. Esse ponto aqui eu vou chamar de B. Então, esse aqui vai ser o VB. Como é apoio de segundo gênero, eu tenho uma carga horizontal também, vamos chamar de HB. Muito bem. Se tivesse outro apoio no meio, a gente chamaria de ponto C, tá? Muito bem. Então, resolvendo isso, a gente tem a seguinte análise. Um instantinho, que a pontinha sumiu, ok. A primeira coisa a resolver são as equações de... Peraí que ficou meio... Deixa eu apagar aqui, para ficar melhorzinho. Equações de equilíbrio. E a gente já viu isso em outro momento. Que são as quais? Somatório das forças em x igual a zero. O que significa isso? Que todas as forças horizontais somadas vão ter que dar zero para que essa estrutura esteja em equilíbrio. Deixa eu achar a pontinha da caneta. Ok. Aí, pronto. Então, aqui eu tenho 20 mais HB é igual a zero. Repara que não tem mais nenhuma força horizontal, só tem essas duas. Então, HB é igual a menos 20. Passa para o outro lado diminuindo e a gente já consegue colocar a unidade de medida. Como arbitramos para cá positivamente, no sentido para a direita, e ele deu negativo, então conseguimos saber o seguinte, que HB não tem essa direção para a direita, tem a direção para a esquerda. Então, HB tem esse sentido aqui, beleza? A próxima equação é o somatório das forças em y igual a zero. Em y, o que eu tenho em y? Eu tenho VA positivo porque está para cima, eu tenho VB positivo porque está para cima, mas eu tenho 50 para baixo, então vai ser menos 50. Isso tem que dar zero. Quando eu somo VA com VB, eu coloco o número do outro lado, eu tenho a seguinte questão. Eu tenho que duas forças, VA e VB somadas dando 50. Só que eu tenho infinitas possibilidades. Então, eu uso a última equação de equilíbrio, que é a somatória de momento em A, tem que dar zero. Em A, eu tenho a força exatamente no ponto de VA. Só que VA não faz momento porque ele está no eixo. Não existe distância entre a força e o ponto A.
E por que eu quero saber a distância? Porque a gente sabe o seguinte, que momento é igual a força vezes distância. Como eu não tenho distância do VA para o ponto A, na verdade é zero, então VA vezes zero, zero. A próxima força que eu estou vendo é a de 20, para fazer esse movimento. Então, aqui eu tenho, ó, esse movimento é contrário desse movimento que a gente arbitrou como positivo. Então, eu tenho menos 20 vezes 2. A próxima força que eu vejo é a de 50. A de 50, ela faz o giro contrário. Então, ela vai fazer esse movimento para chegar ao eixo. Repara que é o mesmo sentido, apesar de a gente achar contrário, é o mesmo sentido, ó, que esse, contrário desse. Então, peraí que eu perdi a pontinha da caneta. Aí. E aí eu tenho menos 50 vezes a distância de 50 até o ponto A é 2,5. 2,5. E eu tenho VB também, só que VB faz esse movimento para chegar no eixo onde tem o ponto A. Então, ele é positivo, mas a distância de VB para o ponto A é 5. Não tenho mais nenhuma força, já coloquei todas. Então, isso é igual a zero. Beleza? Então, aqui eu tenho menos 40, menos 125, mais 5 VB é igual a zero. Deixa eu descer um pouquinho. Aí, aqui, para resolver isso, eu tenho que 5 VB é igual a menos 40 com menos 125 dá 165. Menos, né? Passa para o outro lado, mais 165. Então, eu tenho que VB é igual a 165 divididos por 5. Eu tenho que VB é igual a 33 kN. Muito bem. Se eu sei que o VB é igual a 33, eu substituo... Opa, peraí. Substituo. E eu vou ter o seguinte, que VA mais VB é igual a 50. Como o VB é 33, VA mais 33 é igual a 50. VA é igual a 17 kN. Então, achei o VA. Então, o que concluímos? Que o VB é 33 kN, o VA 17 kN e o HB menos 20 kN. Como aqui deu menos, ficou no sentido contrário, a gente arbitrou para cima e deu positivo, então realmente a setinha do VB para cima, a mesma coisa acontece com VA. Opa, peraí. Aqui, VA. Repara que ele está para cima, o VB está para cima. Então, eu tenho essa configuração. O que a gente pode fazer além disso é o seguinte. É o gráfico. Vamos fazer um gráfico aqui. Diagrama de esforço cortante. Que ele vai estar em quilonewton. Quando eu faço o diagrama, eu vou fazer essa força e eu vou fazer, desculpa, essa barra e essa barra. Deixa eu só botar mais retinho aqui, que ficou um pouco tortinha. Pronto, melhorou. Vou fazer vermelho. Então, o que eu tenho aqui? Se a gente, quando analisa o gráfico, a gente faz a seguinte análise. Positivo. Se eu olho pela esquerda, a seção pela esquerda, eu sei que
esse anormal nesse sentido é positiva, o cortante nesse sentido é positivo e o momento nesse sentido é positivo. Isso se analisa pela esquerda. Se eu analisar a estrutura pela direita, eu sei que esse sentido é positivo, eu sei que esse sentido aqui ele é positivo, eu sei que esse sentido aqui ele é positivo. Então, quando eu analiso essa barra aqui, deixa eu só ajustar, pronto. Analisar essa barra aqui, eu vou analisar daqui para cá, então eu analiso pela esquerda. Ou seja, todos esses movimentos aqui vão ser positivos. Se tiver algum movimento contrário a isso, vai ser negativo. Vamos ver o cortante. O cortante são as barras que cortam a estrutura. Aqui eu não estou cortando em nenhum sentido. Então, eu comecei com 0. No cortante, o que tiver em cima da barra é positivo, o que tiver embaixo é negativo. Então, comecei com 0, comecei com 0. Chegou aqui na metade e deu 20, né? 20 para baixo. 20 para baixo, no esquerdo, é negativo, porque para cima é positivo. Então, 20 para baixo. E manteve 20 até o final. Beleza? Quando chegou aqui, e tem esse HB. O HB vale quanto? Menos 20. Então, ele está saindo. Está indo para a direita. Porque esse HB está no sentido contrário. É como se ele fosse daqui para cá. 20. Então, 20 com menos 20, eu vou ter o 0 de novo. Então, aqui dentro é negativo. Quando eu analiso essa barra aqui, o que eu tenho? Deixa eu dar um zoom. Acho que aí tá bom. Eu vejo as forças que estão atuando na estrutura. A única força que eu estou vendo atuando é a de 50. Só que primeiro eu vejo quem? O VB. O VB, que a gente achou, deu 33. Não é isso? Então, eu tenho subindo do lado direito é negativo. Então, eu tenho menos 33. Mantém. Aí, desce 50. Repare que eu estou analisando daqui da esquerda para a direita. Então, eu estou vendo pelo lado direito. 50 descendo é positivo. Então, eu tenho menos 33. Com mais 50, menos 33. Com mais 50, eu tenho 17 positivo. Aqui é menos e aqui é mais. Beleza? Temos o diagrama do esforço cortante. E o diagrama de esforço normal? Vamos fazer também. Deixa eu só mudar a corzinha, pessoal. Vou botar aqui do ladinho. Diagrama de esforço normal. Também ele é em quilonewton. E aí eu tenho essa barra e essa barra para analisar. Vamos ver o que me dá a minha estrutura. A minha estrutura me fala, nessa primeira barra aqui, que eu tenho só o VA entrando. E aqui eu tenho o HB saindo. Então, se eu analisar a estrutura, deixa eu voltar aqui, a estrutura pela esquerda, que é essa barra aqui, eu tenho o VA entrando, saindo é positivo, entrando vai ser negativo. Então, eu tenho o VA vale 17. 17 ao longo de toda a barra vai ser negativo. E o H saindo é positivo, então é para cima. O HB, desculpa, o HB ele vai ser
20, porque ele está saindo em toda a estrutura positiva. Repara que é importante você colocar a barra de uma cor e seu gráfico de outra, para ficar claro o que você está colocando como, qual é o superior e inferior da sua barra. Tá bem? Bom, em um momento deixo para vocês fazerem e me trazerem para a próxima aula. Tchau, tchau, um abraço.